Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa lenda muito antiga, uma história que nasceu literalmente das cinzas de um mundo que foi submerso. É a história do primeiro vinhedo, aquele plantado por Noé. E vamos descobrir como uma promessa de alegria acabou selada com um pacto bem sombrio. Um pacto que definiu a alma do vinho para sempre. Imagina a cena. A nossa história começa bem aqui, nesse silêncio de um mundo recém-nascido. Lá no topo do Monte Ararat, com a terra ainda úmida depois do grande dilúvio, a arca finalmente encontra repouso. É como se fosse o primeiro amanhecer de uma era completamente nova. E essa frase, olha, ela captura perfeitamente esse momento. Um mundo que foi purificado, onde a única coisa que sobrou foi a promessa de um recomeço. E é nesse solo, um solo sagrado e fértil, que a semente da nossa lenda vai ser plantada. Essa esperança toda, ela se manifesta logo no primeiro ato da nossa narrativa. Porque a questão não era só sobreviver, sabe? Mas sim um desejo profundo de celebrar a vida que tinha sido poupada. Noé, assim que pisa em terra firme, não pensa em construir um abrigo. Não. Cansado daquela água toda que levou tudo, ele buscava outra coisa, o fogo da vida. E o seu primeiro ato, com as mãos ainda trêmulas, foi plantar uma vinha, um símbolo de celebração, da alegria que ele esperava que estivesse por vir. Mas, como diz a lenda, né? Onde existe um ato de criação e esperança, a sombra nunca está muito longe. E é exatamente aqui que a história dá uma virada totalmente inesperada. E então, uma figura se aproxima de Noé. E não é um anjo, nem outro sobrevivente, mas um viajante com um olhar muito astuto. Com uma curiosidade que é quase maliciosa, ele observa aquele ato de esperança de Noé e começa a conversa que vai mudar absolutamente tudo. A resposta de Noé é simples, bem direta. Ele está focado ali no trabalho dele, no seu desejo de trazer alegria para esse mundo renascido. Ele nem percebe a verdadeira natureza de com quem está falando. E é aqui que a gente vê a pureza da intenção de Noé. Para ele, o vinho não seria só uma bebida qualquer. Seria um remédio para a tristeza, uma fonte de alegria genuína. Ele via naquela vinha a cura para a dor do passado, sem fazer a menor ideia da escuridão que a sua criação estava prestes a absorver. E é nesse exato momento que a armadilha se fecha. O diabo se apega naquelas palavras, alegria, corações tristes, e enxerga uma oportunidade. Ele distorce a nobre intenção de Noé e oferece a sua ajuda, selando um pacto que iria corromper aquela vinha para todo sempre. Agora a gente entra na parte central e com certeza mais sombria dessa lenda. A tal ajuda do diabo não era nada do que parecia. É aqui que a verdadeira natureza do vinho é forjada num ritual bem perturbador. O ponto que muda tudo é este. Para nutrir a vinha, o diabo não usa água, aquele símbolo da vida e da purificação que tinha acabado de limpar o mundo. Não, ele usa sangue, dando início a um ciclo de sacrifício e de corrupção. E o ritual é metódico, cheio de simbolismo. Primeiro, o sangue do cordeiro, para infundir a inocência. Depois, o sangue do leão, trazendo a força, a coragem. Em seguida, o sangue do macaco, semeando a loucura, a falta de sentido. E para terminar, o sangue do porco, para selar tudo com a imundícia. A essência de cada um desses animais agora corria nas veias daquela vinha. E agora, a consequência direta de todo esse ritual. A lenda finalmente revela o que, de fato, está contido em cada gota de vinho. Então, essa é o grande segredo. O vinho não é só uma bebida. Ele carrega as 4 almas dos animais que foram sacrificados. A alma do cordeiro, a do leão, a do macaco e a do porco. E essas almas, bom, elas podem despertar em quem bebe. Essa tabela ilustra a metáfora de um jeito perfeito. Com a primeira taça vem a docilidade do cordeiro. A pessoa fica amável e ingênua. Com mais um pouco, surge a força do leão, se sentindo invencível, valente. Se continuar, a loucura do macaco toma conta e a pessoa se torna ridícula. E se não parar, aí é dominada pelo porco, caindo na desonra e no esquecimento. E tudo isso, claro, nos leva à conclusão da lenda e à sua moral poderosa. Uma moral que ecoa até hoje sobre responsabilidade e livre-arbítrio. O vinho, então, tem essa natureza dupla. Por um lado, é a dádiva de Noé, criada para trazer alegria e consolo. Mas, por outro, é também a armadilha do diabo, temperada com os instintos mais primitivos e destrutivos. É uma bebida que carrega dentro de si tanto o céu quanto o inferno.
Essa citação resume a lenda de forma brilhante, não é? Uma criação que era para ser divina, mas que foi tocada e transformada por uma força sombria. É esse paradoxo que define a essência do vinho. E no fim, a lenda não termina com uma condenação, mas sim com uma questão de escolha. A história nos diz que os 4 espíritos estão lá, adormecidos na bebida. A responsabilidade final, então, é de quem bebe, que decide até onde ir e, consequentemente, qual dessas almas vai despertar dentro de si. Uma reflexão bem poderosa para uma lenda tão antiga.